Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acadêmicos Moçambicanos. Eu sou Bié e mais uma vez estamos aqui com mais um acadêmico, com mais um estudante moçambicano para partilhar conosco aquilo que é a sua caminhada acadêmica, aquilo que são as suas experiências durante a sua caminhada aqui na universidade. Isso também vai servir de inspiração para quem queira seguir os passos que ele, né, a mesma caminhada. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal Acadêmicos Moçambicanos. Esse é um espaço em que nós acadêmicos conversamos sobre a academia, conversamos sobre nós como acadêmicos moçambicanos. Então não precisa se acanhar, tem que falar mesmo a verdade e se abrir conosco. Né? Então, gostaríamos de saber o seu nome. Meu nome é Cleionício Baltazar dos Santos Ernesto Macamo. Repete? Cleionício Baltazar dos Santos Ernesto Macamo. Ok, estamos aqui com Cleonício Baltazar Ernesto Macamo. E muito obrigado pela sua presença aqui nesse espaço. E Cleonício, qual é o curso que está a fazer e aonde? Estou a fazer curso de Educação Visual na Universidade Chave, Exato. na extensão de Xangonha. Está a fazer curso de Educação Visual na Universidade de Sá. Cleo, qual foi a motivação? Educação Visual nós sabemos que é uma área um pouco complexa, entre aspas, que requer que a pessoa seja diferente, estás a ver? Porque é uma área mesmo que tem a ver com artes. Então, qual foi a motivação? O que é que te fez, o que é que fez o Cleonício seguir para esta área? Na verdade, esse era um pouco realista comigo mesmo, né? Exato. A maior parte das vezes, quando nós tentamos aderir à formação superior, nós buscamos mais o senso em comum, a opinião das outras pessoas, mas comigo foi diferente, né? Exato. Eu preferi olhar para mim e tentar determinar-me como um indivíduo no meio de uma sociedade. Então, por ser moçambicano, primeiro fiz uma análise das áreas nas quais eu poderia desenvolver, ou seja, nas áreas que eu poderia evoluir, né? Então, de certa maneira, eu vi que o espaço onde era mais adequado para tal era na área da educação visual. Assim. Então, foi muito simples. Sobre motivação, não posso mentir lá tanto. Não existe motivação quanto esse tipo de coisas. Né? É mesmo querer É as mesmo coisas. querer. Exato. E Cleonício, foi mesmo querendo, né? E acabou caindo nesta área. E agora está nessa área. Quais são os desafios? Gostaríamos que falasse um pouco assim, aumentasse um pouco a voz. Quais são os desafios que enfrentas nessa área? Já que entrou, não sabia, na verdade, o que tinha cá, antes de você chegar. Mas você já está aqui. Quais são os desafios? Até saber já sabia, mas como tal, ok, desafios. Uma das coisas que nós vemos como desafios, não só eu, mas alguns dos colegas já tenham entrado em contato, essa é uma área, de certa maneira, posso considerar restrita, né? Sim, sim. Na verdade, o meu curso é um curso para ensino, né? Um curso de educação. Exato. Então, de certa maneira, estou a lembrar que nas classes anteriores, né? Lá no ensino médio, básico, né? De certa maneira, esta era uma das disciplinas que dava sempre de falar, mas ninguém tentava executar na realidade. Normalmente estudávamos, mas não dávamos aquela importância, aquela igualdade como a português e matemática. Exato. Então isso torna-se, foi desafiar e atualmente nós cá já como estudantes, futuros professores da mesma disciplina, o que tem sido mais complicado, na verdade, ter o verdadeiro entendimento da matéria, ok? Entender uma das coisas, o que eu digo, na nossa área usa-se mais a linguagem técnica, né? Isso. É como estar perante um juiz, um advogado, ok? Então, para nós também acontece a mesma coisa. O uso da linguagem técnica tem sido um desafio, porque isto não é uma simples assimilação, né? Não é só decorar, temos que saber. Então, eu considero o uso desse tipo de linguagem como um dos desafios. A outra coisa é o empenho, ou seja, como é que é? A competência dos docentes em algumas matérias tem sido uma das coisas que eu vejo como um desafio. Porque não só o docente chega e interpreta a matéria, eu vou lá entendendo na totalidade, na realidade como ela é. Como eu digo, nós já vemos de uma forma mais diferente as coisas. Então, ter a interpretação de uma determinada matéria é sempre bom, né? Exato. Então, isso tem sido um dos grandes desafios que eu vejo, né? Não tem sido tão fácil executar, assim como adquirir o conhecimento de forma De suave. forma Né? mais suave. Exatamente.
Ok, mas tendo em conta aquilo que são as expectativas versus realidades, vamos explorar isso. É, como é que fazes essa análise? Antes de entrar cá, tinhas uma determinada noção sobre este curso de Educação Visual, mas tu já estás no terreno, já estás a fazer o próprio curso de Educação Visual. Eu creio que a primeira coisa, eu creio, quanto às expectativas e à realidade, a primeira coisa que vem é decepção. Quando eu digo decepção, não pela qualidade do ensino, não. Nós, quando vamos lá assistir os filmes, nós vemos faculdade como aquela coisa onde todo mundo vai para ter carro, Uma ok? coisa dos filhos. Exatamente, onde todo mundo vai lá só para, como é que é? Para brigar, né? Para se Exato, destacar, é o exato, melhor exato. estudante do curso, mas na verdade as coisas são muito mais diferentes cá, ok? Nós quando vemos por aí achamos que estudantes universitários são aqueles que têm todo tipo do mundo. E nesse percurso aqui de formação, nós achamos que essa parte é quando o estudante faz tudo, ok? Aproveita-se no máximo do tempo, acho que Aquilo é uma coisa aquelas que festas, aquilo que temos visto sempre nos filmes. exatamente. Estou no Exato. terceiro ano e acredita lá, ainda não tenho nenhuma dessas coisas. Desde que entrei na faculdade, uma das coisas que eu tenho dito, que repito mais com frequência às pessoas, é a falta de tempo, né? Então, uma das coisas que veio a colocar-me em confusão quando a expectativa que eu tinha, eu achei que ia fazer mais dinheiro, ia ter, como é que é, de certa forma, uma liberdade financeira, ok? Mas não digo que não tenho, né? Exatamente, mas uma das coisas que veio acontecer é que, por estar na faculdade, acabei ampliando mais uma certa forma de raciocinar mediante as práticas, os talentos que eu já possuía, né? Exato. A gerir um negócio de certa maneira. Então, essa é uma das coisas que vai acontecer mais. É claro que as expectativas não bateram na totalidade, mas a luta aqui, então, é fazer com que haja realidade Realidade quanto ao que eu entre. considerava expectativa. Cleonice, como é que é fazer educação visual na instituição? Nessa instituição, eu diria, primeiro, é incrível. Não posso falar que não seria incrível. Não, é incrível, muito incrível. Dissemos, não temos limite para o aprendizado, né? Exato. Então, de certa maneira, se eu dissesse que não é incrível, eu não ia estar a perceber o motivo de eu estar aqui. Então, se até então onde eu estou aqui, é porque é muito bom, é muito incrível. Exato, exato. O que é que me diria se eu dissesse que quero concorrer a fazer educação visual? Em jeito de. Diga isso, me diga em duas palavras. O que é que me diria? Se eu dissesse agora, quero concorrer ao curso de educação visual. Em duas palavras. A primeira, humildade. A primeira, humildade. Então, a segunda seria persistência. Humildade e persistência. Humildade e persistência. Exatamente. Yeah, são palavras muito fortes. Para... Humildade e Ok. persistência. O que é que tem feito como estudante de educação visual? Epa, nós, quando olhamos para um estudante de educação visual, olhamos mesmo para uma pessoa diferente, né? Diferente. Primeiro no visual, conforme Exato. vejo aqui, traçou o cabelo. E o que é que tem feito nos teus tempos livres? Bom. Uma primeira dica. Eu acho que estudantes de educação visual, a maior parte das vezes, eu costumo dizer, são mais sociais, Exato. são mais culturalistas, até do que os outros cursos de sociologia, psicologia, algo do gênero. Uma das coisas, qual é? Nós somos praticantes de arte, né? E na arte, uma das grandes coisas que nós sempre referimos é a valorização da própria cultura. Então, nos meus tempos livres, eu sou artista plástico, além de ser um estudante de educação visual. Uma das coisas que foi aperfeiçoando por ser estudante de educação visual, sou poeta, sou escritor. Então, o que acontece? Por ser um estudante de educação visual, ter uma forma de pensar diferente, eu acabo tendo uma melhoria em todos os meus campos de atuação. Né? Acabas Exatamente. ganhando um pequeno Yeah, impulso. exato. De certa forma, eu fico, não, eu não sei se tinha que ser educação visual, tinha que ser educação a tudo, porque eu digo, é um discurso que tem a ver com tudo mesmo. Tipo, mexe em quase todas Exatamente, as em tudo mesmo, em tudo, ok? Faço trabalhos gráficos, então, revisão de algumas produções, então, é uma das coisas que eu fico, uau, mas se eu fosse mesmo estudante de direito, eu não teria acesso a alguma dessas coisas. Exato. Então, mesmo por isso. De 0 a 10, né? Qual é a nota que daria para o seu perfil acadêmico? Como estudante de educação visual? É justificado. Bom, eu ficaria com
6 valores, né? 6 valores. Já sendo justo, ficaria com 6 valores. 6 valores porque ter um 10 envolve mais as outras coisas. Como eu disse, ter persistência e ser um pouco humilde, né? É claro, sou humilde, mas lá na persistência eu não tenho tanto. Eu não demoro a desistir de uma coisa. Isso. E também tenho um defeito. Eu nunca desisto de uma coisa. Então é quase uma contradição que existe em mim. De tal maneira que a maior parte das cadeiras que, exemplo, tenho bom ou mau aproveitamento, tem sido daquelas cadeiras que eu entendo. E as cadeiras que eu dispenso tenho sempre as notas máximas, são cadeiras que eu não entendo tanto, não tenho lá tanto entendimento. Exato. Exatamente. Então, por isso eu digo, fico com 6, porque quando é uma coisa que eu já vou lá, convido, eu fico, isso sei. Então, se eu tivesse uma totalidade de luta e garra nos estudos, eu acho que ia ficar com 10, mas não posso arriscar. Deixo um 10 para os outros, porque se eu fico, exemplo, com 8, não teria uma nota exata para dar a um dos melhores estudantes do meu curso, né? Exato. Meio que por isso. Como já estás em terceiro ano? Exato. Desde o primeiro, segundo, assim que estás no terceiro, está para terminar o segundo semestre, né? Há um dia que você, nesse dia ali, pá, você acha que foi o pior dia para si? Ei, mal. Nada. Insistiu. Tive um dia. Dias. O que acontece nesses dias? Tive um docente incrível. O mais incrível é que é um dos docentes que faz de tudo para que nenhum estudante chumbe. Exato. E a primeira interação que eu tive com esse docente, ele deu um trabalho, docente de desenho técnico, deu um trabalho e eu e alguns colegas fomos fazer uma parteirada do trabalho. Ok? Um trabalho que nos deram por aí um mês para fazer. Então, em contrapartida, o docente ficou um pouco frustrado com aquilo, né? Ele deu 3 dias. Eu lembro que foi 3 dias, sim. Deu 3 dias para fazermos o trabalho. É um Acredita lá. trabalho em grupo, assim. Foram 3 dias sem dormir. E lembro que um dos. Nos Três últimos 2 dias. a procurar o conteúdo. Exato. E nos últimos 3 dias. Foi uma coisa. Foi nos últimos 2 dias, aliás, dos 3 dias. Porque foi de segunda para quarta. Eu lembro que na terça-feira, eu ainda estava estudando de manhã, fiz banho, vesti toda aquela roupa, fui para a faculdade, saí da faculdade, correr para casa. A única coisa que eu fiz só foi tirar sapato. Eu lembro que fiquei a fazer trabalho até por aí 5, quase 6 da quarta-feira, um dia que devemos entregar trabalho. A única coisa que eu fiz foi trocar os calçados, né? A roupa, tudo que eu trazia, era uma roupa de dia anterior. Então, além de não ter dormido, foi um dos dias que eu acho que a única coisa que eu pude prestar atenção de fazer era comer, porque acho que comer não podia esquecer mesmo. Exato. Então, aqueles 3 dias eu nunca vou esquecer mesmo. Não porque foram os péssimos, não, mas porque foram dias inesquecíveis. Yeah, mesmo. marcaram a sua carreira. como Exato. Eu estudante. não sei se eu ainda terei um dia, ou dias daqueles na faculdade, não sei mesmo. Olhando para aquilo que olhando para aquilo que são os acadêmicos moçambicanos atuais, né? Nós como acadêmicos moçambicanos, olhando para o nosso comportamento, olhando para os nossos feitos, né? O que nós temos feito diariamente, qual é o conselho que você daria para os estudantes no geral, para os estudantes moçambicanos? Acho que eu farei a citação de um grande sábio, Gandhi. Exato. Ele dizia assim, seja a mudança que tu desejas, Exato. ok? Então, a nossa ambição, principalmente por sermos jovens, é muito maior. Então, imagina lá ser um jovem estudioso ou acadêmico ambicioso. Então, de certa forma, e isso traz uma grande evolução para a nossa sociedade. Né? Então, de certa maneira, se tudo quanto nós queremos que as pessoas fazem para nós é o que nós fazemos para as outras pessoas, será incrível. Então, eu deixo esse conselho, sermos a mudança que nós desejamos para o mundo. Foi isso mesmo. Cleonice, para ti o mundo é um lugar melhor. Certamente. Por quê? Se o mundo não fosse justo, eu não estaria aqui, obviamente. Pá. Obviamente. Se até hoje eu estudo, é porque o mundo é melhor, é um lugar muito melhor, ok? Exato. Porque eu ainda estudo para vê-lo ainda mais melhor, só para poderem ter como é que é.
se o mundo não fosse um lugar melhor, tu não estarias a produzir conteúdos do gênero Exato. para pessoas desse mundo. Então, eu sempre digo, essa é uma das questões meio desnecessárias de encararmos na sociedade. Exato. É como alguém perguntar, ok, tu gostas de vestir? Qual é o tipo de roupa que tu gostas de vestir? Eu digo, epa, eu só não visto o que é desnecessário. Exato. Então, se o mundo fosse desnecessário, a minha presença, então meio que não teria algum argumento a dar acerca. Não teria, tu não ias ouvir pessoas a falarem da conservação da biodiversidade, as palavras humanismo, ok, contributo. Meio que então, o mundo é um lugar muito lindo. Ok, como estudante de educação visual, estamos mesmo na reta final, estamos para fechar o nosso bate-papo com o Cleonício Baltazar. Então, não se esqueça, inscreva-se aí, ative o sininho de notificações e partilhe o vídeo, man, para aquele seu colega que também pretende concorrer para a educação visual, aquela tua vizinha. Partilhe o vídeo para familiares, para eles também poderem saber desses assuntos. Cleo, só para fecharmos, estamos quase na reta final. Na sua sociedade onde vive, como estudante universitário, pretende ver uma mudança, alguma coisa mudada, né? É por isso que você estuda, não é isso? Seja mais sintético, só para fecharmos. O que é que gostaria de ver mudado, né? No mundo? No mundo, digo, em Moçambique. Em Moçambique, uma das coisas é a consideração de qualquer área de educação, de ensino, qualquer área. Uma das coisas qual é? Nós estamos no país que a valorização das artes no geral não tem um peso como nos outros países. Nós somos aquele país que temos como espelho outro país, mas escolhemos as partes onde nós queremos espegar. Ok. Então, como estudante de educação visual, né, eu gostaria que a nossa sociedade fosse tão desenvolvida e desse mais valor às coisas que possuem. Okay? Porque nós temos tudo de bom mesmo, em todas as palavras, em todos os critérios, em todas as características, temos tudo de bom. Então, seria incrível que valorizássemos, ok, a nossa cultura, os efeitos da nossa cultura. Seria incrível que as crianças da nossa sociedade crescessem sabendo o que é isso, ok? Tá tudo bem, né? Sabendo. Tá tudo bem, mas obrigado. Seria incrível que as crianças da nossa sociedade estivessem em um crescimento, um aprendizado simples, sabendo o que é isto, o que é aquilo. Okay? Eu gostaria um dia de ter uma turma de crianças, sabe? É uma coisa que eu sempre digo. Quando nós estamos lá nas escolas primárias, ok? Nós sempre dizemos as aulas de ofício. Eu escuto mesmo alguns professores, as aulas de ofício, educação física, educação visual, são para quê? Mas vou tirar-se aquilo, colocar-se português, matemática. Eu ainda friso. Aquelas aulas são tão importantes, ok? Evolução motora, psicomotora. Exatamente. A capacidade de uma criança. É possível fazer o estudo, ou seja, como explicar isso? É possível perceber o nível de inteligência de uma criança, não só com contas, dando uma tela, um material de pintura para ela, ensinando para ela como pintar. Tu podes ver o nível, ou seja, a capacidade, o talento que uma criança tem em relação a alguns adultos, ok? Mas essa como não é uma prática latida, com muita influência. A maior parte das vezes é normal ter uma criança, assim, não sei, uma das minhas sobrinhas, é normal voltar. Eu pergunto, nas aulas do ofício que você estudou, ela diz nada, o professor pulou aquela aula, ok? Então, não sei, não é uma coisa que eu acho desnecessária. Quer dizer que os próprios professores não entendem o motivo pelo qual eles ensinam aquela cadeira. Não entendem o porquê que eles ensinam aquela cadeira. Exatamente. Então, eu como professor de educação visual, como um dos futuros professores, aliás, de professor de educação visual que vai trabalhar com ofício também, coisas do gênero. Eu fico mesmo até aquelas aulas de educação musical, eu digo, são as aulas que têm condicionado uma das coisas que eu tenho feito atualmente. Eu digo, se não fossem aquelas aulas. Mas para algumas pessoas... paixão com Exato, ok? Para algumas pessoas aquilo é algo desnecessário. Então, eu mais para frisar, se eu tivesse um poder de aumentar mais, ok, as matérias naquelas aulas de ofício,
ok? Educação visual da EduG, principalmente na fase onde a adolescência e crianças, ok? Porque é naquela fase onde a maior parte das coisas se desenvolve. Se uma criança aprende algo, dificilmente esquece, mas um adulto pode praticar, acabar sabendo a coisa pelo nível e a capacidade que tem. Mas para uma criança é raramente diferente. é diferente. Yeah. E é uma criança começa a desenvolver um espírito de amor com aquela. Exatamente. Com aquela. Ok. Então, qual é a sua missão dentro disto, como estudante, Certo. como futuro professor? Qual é a sua missão para que haja essa materialização do que o Cleonício está a dizer? Mas eu peço para dizer em suma, né? Em E jeito de de. certa forma, eu ser um professor do ensino secundário, ok? Exato. Então eu não terei muito contato com as crianças que eu refiro. Não Mas, terá muita influência. exato, mas uma das coisas que eu gostaria de ser era de ser mesmo um mediador, ok? Da cultura. Eu gostaria mesmo de trabalhar seriamente em escolas primárias. A maior parte das vezes tu percebes que são disciplinas de ofício, educação musical, visual, são cadeiras que não têm tido lá muito valor. E eu sempre friso, eu ensino muito às minhas sobrinhas, eu gostaria que elas soubessem na verdade o que é aquilo. Porque o que nós aprendemos quando crianças, damos muito valor do que nós aprendemos já com as escolhas Com da as vida. escolas da vida. Tem pessoas que só fazem educação visual porque já não tinha opção, a escolha da vida era mais para lá. Era mais para lá. Ok, mas se imagina uma criança que cresce num ambiente onde fica sempre a praticar música, por exemplo. Uma criança que cresce a praticar artes plásticas, a fazer pinturas, é uma coisa incrível, né? Então, Se prestarem muita atenção nessa criança, pode vir a ser um artista muito. exatamente. Então, a minha área de formação, uma vez tem a ver com isso, eu gostaria mesmo de dar esse contributo para a sociedade. Trabalhar muito com crianças. Exato. Tá certo, Cleonice. Ok, chegamos ao final da nossa entrevista, final do nosso bate-papo. Então, este é o momento de você escolher alguma coisa, né? Daquilo que foi falado aqui. Não estou a dizer que pode levar tudo, mas uma parte do que foi falado aqui leva e aplica na sua vida. Cleo, muito obrigado por estares aqui, man. Muito obrigado por estares aqui. Acredito que as suas palavras, bro, vão mudar alguma coisa, por mais que seja em uma pessoa ou duas, bro, vai mudar alguma coisa. Beijo e abraços, só para fecharmos. Mas para toda a família, todos os colegas Exato. do curso de Educação Visual do terceiro ano, Exato. aí de onde sabe. Fala, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo por ter nos assistido até aqui. E não se esqueça, inscreva-se e veja outros vídeos. Há muitos vídeos aqui. Temos várias entrevistas aqui com estudantes de biologia, estudantes de economia, estudantes de engenharia, estudantes de ciências de saúde. Temos várias entrevistas aqui com vários estudantes. Então, até a próxima entrevista. Tem que ser manual. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acadêmicos Moçambicanos. Eu sou Bié e mais uma vez sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou nasce. Não afastaste? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acadêmicos Moçambicanos. Eu sou Bié e estamos aqui.